O capitalismo acabou. O dinheiro está quebrado. Dívida não funciona. O perdão universal da dívida e o iminente jubileu da dívida global. Quando a dívida é fraudulenta, o perdão da dívida é o único remédio lógico. Dívida ou crédito que não pode ser pago nunca é um ativo, é sempre uma responsabilidade. Toda dívida que cobra percentual tem origem na ilusão. A dívida cresce exponencialmente e indefinidamente. Renda e outros crescimentos financeiros não podem fazer isso. A quantidade total de dinheiro em circulação hoje no Ocidente só pode pagar uma pequena fração do total da dívida privada e pública no Ocidente. Este fato é evidência de fraude sistêmica. A dívida é fabricada por meios fraudulentos para recompensar uma elite criminosa criativa. Se a intenção de uma transação financeira vinculada a um empréstimo, ou vinculada a um incentivo financeiro, for a extorsão, se for, de fato, um esquema de um banqueiro de elite para enganar o mutuário com letras miúdas ou para cegá-lo com a ciência, esse empréstimo ou incentivo deve ser eliminado do registro imediata e completamente. A dívida não foi contraída com o consentimento informado do mutuário. A dívida não beneficiou o mutuário. E o credor de elite estava bem ciente desses fatos quando os papéis do empréstimo foram liquidados e assinados. Você não pode resolver o problema da dívida emitindo mais dívidas. Você resolve o problema da dívida cancelando, completamente, todas as dívidas nacionais, corporativas e pessoais. Você faz isso simultaneamente em todo o planeta e o faz permanentemente. Você não precisa de uma régua de cálculo, um conjunto de tabelas de log ou um algoritmo de negociação de alta frequência para ver a luz. Todo mundo na Main Street agora sabe que a fixação do cartel bancário ocidental com a colonização da dívida é um fluxo fracassado. A dívida não funciona como base de um sistema financeiro global. Nos bastidores, tudo indica que o perdão universal da dívida está prestes a ser anunciado. Um jubileu da dívida global está esperando nos bastidores. A doutrina das dívidas odiosas foi espetacularmente revisitada. A posição padrão do sistema financeiro global deve ser redefinida permanentemente. Os cofres estão abastecidos. Os metais preciosos são auditados. As novas moedas regionais lastreadas em ouro são impressas, cunhadas e prontas. O mais recente catalisador para a mudança foi o Iraque. Antes da guerra de ocupação e pilhagem e o Reino Unido da Cabala Ocidental começar no Iraque em março de 2003, os exilados iraquianos expressaram a esperança de que em um Iraque democrático pós-Saddam, haveria uma disposição justa e equitativa das dívidas de Saddam. Esses iraquianos queriam que a futura administração do Iraque e a comunidade internacional revisassem as dívidas acumuladas sob o regime de Saddam. Esses empréstimos que foram usados para fins benignos devem ser reestruturados e pagos pelo Iraque em um período de tempo prudente. Aqueles empréstimos que foram usados para fins censuráveis e que não fizeram nada para melhorar o bem-estar ou a prosperidade da população iraquiana em geral devem ser eliminados do registro imediatamente e completamente. Isso ilustra um dos princípios fundamentais do perdão da dívida. Por que os iraquianos deveriam ser forçados a reembolsar os EUA, os britânicos, os franceses, os alemães, os russos e todos os outros que apoiaram financeiramente a opressão de Saddam sobre eles? O argumento iraquiano para o perdão da dívida tem uma base sólida na lei. Reflete o princípio jurídico centenário da doutrina das dívidas odiosas. A doutrina das dívidas odiosas foi criada para promover o financiamento internacional, limitando a capacidade dos governos de repudiar dívidas.
Três condições devem ser aplicadas antes que um Estado soberano possa repudiar uma dívida. 1. A dívida deve ter sido contraída sem o consentimento informado dos cidadãos do Estado. 2. A dívida não deve ter beneficiado os cidadãos do Estado. 3. O credor deve estar ciente das condições, 1. E 2. No momento em que os papéis do empréstimo foram assinados. Os Estados Unidos empregaram esses princípios após a Guerra Hispano-Americana para repudiar as dívidas cubanas. Se um poder despótico incorre em uma dívida que não é manifestamente para as necessidades do Estado, ou não é do pleno interesse do Estado, mas é uma dívida contraída apenas para fortalecer a posição da cabala despótica como uma facção egoísta dentro desse Estado, a dívida é odiosa. A dívida não é uma obrigação da nação, é uma dívida da cabala, uma dívida pessoal da cabala que a contraiu. E a dívida cai com a queda da cabala. A doutrina das dívidas odiosas não só promove a responsabilização, como promove a democracia no Estado devedor, pois, uma a uma, a natureza das dívidas herdadas é articulada em uma legislatura pública. A doutrina das dívidas odiosas também promove a democracia nos Estados credores. No Canadá e na maioria dos países europeus, os empréstimos de empresas estatais geralmente são ocultados dos contribuintes. A Agência de Crédito à Exportação do Canadá, Export Development Canada, por exemplo, está isenta da Lei de Acesso à Informação do Canadá. No caso do Iraque, agências estatais da França, Alemanha e Rússia podem ter feito empréstimos questionáveis. Sob um processo de dívida odiosa, eles precisariam estabelecer que agiram com a devida diligência para ter direito ao reembolso. Sabendo disso, eles estariam menos propensos a fazer empréstimos questionáveis no futuro. O perdão das dívidas e a doutrina das dívidas odiosas também se aplicam a pessoas físicas. Os mesmos princípios têm força legal em empréstimos ou incentivos financeiros estruturados feitos por instituições financeiras, como bancos, financiadores de hipotecas, seguradoras, entidades de negociação de ações, conglomerados de energia e empresas farmacêuticas. Se a intenção da transação financeira vinculada ao empréstimo, ou vinculada ao incentivo financeiro, for extorsão, se for, de fato, um esquema de elite para enganar o mutuário com letras miúdas ou para cegá-lo com ciência, esse empréstimo ou incentivo deve ser eliminado do registro imediatamente e completamente. A dívida não foi contraída com o consentimento informado do mutuário. A dívida não beneficiou o mutuário. E o credor estava bem ciente desses fatos quando os papéis do empréstimo foram assinados. O perdão universal da dívida está a caminho como um precursor essencial do novo sistema financeiro lastreado em ouro do planeta. Tem profundas raízes históricas e poderoso apoio na lei natural. Este iminente jubileu da dívida global está organicamente relacionado ao desembolso dos fundos de liquidação global mundial, aos anúncios públicos há muito planejados e à abertura da mala de Pandora.